Hoje eu vou falar da comparação da bolsa de doutorado que eu estava acostumada no Brasil para o tipo de financiamento de doutorado aqui na França. Vamos lá. Bom, aliar a disponibilidade de tempo, que não é muita, a exigência que eu fiquei depois que eu fiz o primeiro vídeo, não foi muito fácil fazer vídeo essa semana. Mas eu não quero perder esse objetivo de fazer um vídeo toda semana, que vai me fazer muito bem de compartilhar com vocês minhas experiências aqui. Então hoje, uma pequena comparação entre a bolsa de doutorado no Brasil e o financiamento de doutorado aqui na França. Meu objetivo não é fazer um overview de todas as possibilidades de bolsa para quem está procurando bolsa, não é esse. Quero só mostrar como é que funciona aqui a pesquisa com um aluno doutorando aqui na França, especialmente no laboratório que eu trabalho. Bom, antes de falar sobre a pesquisa, vou falar um pouco como é que funciona o tipo de instituição de laboratório que eu participo. Eu trabalho num instituto que se chama Unidade Mista de Pesquisa, ou seja, é um espaço de pesquisa, um prédio, com equipamentos dentro, que acolhem diversas instituições com o mesmo objetivo. Então, ao invés de ter vários laboratórios parecidos em várias instituições diferentes, de uma determinada região, a gente tem um espaço de pesquisa que é financiado por várias instituições. Então, em vez de dividir o dinheiro, a gente multiplica o recurso. Você pode comprar equipamento, por exemplo, e o equipamento vai ser comprado com seu recurso, mas você vai colocar à disposição para todo mundo sob sua responsabilidade. Então, tem um calendário para você agendar as experiências que você quiser fazer com a autorização das pessoas que são responsáveis, mas que é realmente compartilhado. Isso funciona bastante bem. Tem o lado ruim do dia a dia, que a gente precisa ficar indo num prédio para dar aula e voltando no laboratório para fazer pesquisa, mas também separa os dois mundos de formas diferentes. Essa é uma questão. A segunda questão é que aluno de doutorado aqui não é aluno, é pesquisador. A pessoa formada, o engenheiro formado, ele deve receber como engenheiro. Essa é a visão daqui da França. Então, você tem um contrato com ele, com duração determinada, a gente chama de CDD, e o máximo de tempo de um contrato de duração determinada é de 3 anos. Então, por isso, o doutorado aqui é em 3 anos. O doutorando, ele começa uma tese dentro de um projeto. E o financiamento não é dado para o aluno. O financiamento é dado para o tema. Então, quando um pesquisador resolve propor um tema, ele não tem... As formas de financiamento são muito diferentes das formas de financiamento no Brasil. As formas de financiamento do Brasil são através da instituição. No programa de pós-graduação, o programa recebe um valor da CAPES e gerencia isso. Na realidade que eu vivia no Rio, a bolsa era dada para o aluno. Então, o aluno concorria a um edital, o edital ele recebia a bolsa, ele tinha um compromisso com o departamento e não com o orientador diretamente. Aqui eu escrevo, então semana passada eu estava bem ocupada também por causa disso, porque eu tinha que defender o meu tema de doutorado, né, o tema que eu estava oferecendo para um aluno de doutorado, em uma banca, para saber se eu teria financiamento ou não, porque para um laboratório enorme, grande como esse que eu trabalho, são 2 ou 3 bolsas do governo, quer dizer, da escola doutoral da universidade, uma escola dentro da universidade, que não é um instituto que a gente dá aula. Então, aí eu propus primeiro por escrito o tema, com as referências e tudo mais. Aí as pessoas são como se fossem classificadas, são chamadas para essa reunião, então você apresenta em 5, 10 minutos o tema, defende o tema, o orientador defende o tema e depois essa comissão vai avaliar qual é a classificação que vai ser enviada para a escola doutoral para saber quem são aqueles que vão receber bolsa. O aluno, ele é selecionado
para aquela bolsa, então ele vai ter um contrato através da escola doutoral para fazer aquela pesquisa. E aí, durante os 3 anos de tese, ele tem alguns pequenos cursos ou formações para fazer, mas basicamente o objetivo dele é trabalhar na pesquisa. Apesar de ser também o doutorado ser para formar o pesquisador, ele tem um compromisso muito grande com o resultado. Tem que ser publicável, tem que ter mais de uma publicação, tem que ter publicações em congressos, obrigatoriamente. Só tem esse tipo de financiamento? Não. Aí é que está a diferença. Tem vários outros tipos de financiamento, específicos de região, então a região define qual é a estratégia dela para aquele ano, para aqueles 3 anos, e tem editais para as bolsas. E, de novo, não é o aluno que busca, é o pesquisador que faz um projeto, e dentro desse projeto ele vai prever o montante total para pagar um aluno de doutorado, e então fazer, depois que for aprovado, e aí seleciona o aluno, e o aluno então fica preso àquele tema. Preso, parece uma palavra negativa, mas ele tem que dar um resultado. Então, por exemplo, se é um financiamento com uma colaboração com a indústria, ele tem que dar uma resposta política com a indústria. Eu vou fazer depois um vídeo, semana que vem eu tenho algumas visitas, 2 ou 3 visitas a estagiários que estão fazendo projetos dentro de indústria, e eu vou fazer um vídeo separado sobre isso, porque é muito importante explicar um pouco como é que funciona aqui a relação entre a universidade e a indústria, que ela não acontece porque a indústria quer ou porque a universidade quer somente, mas como tem mecanismos de financiamento que passam, que exigem que tenha essa interação, é natural que essa interação surja, porque sem ela você não vai ter financiamento para pesquisa, por exemplo. Então isso é promovido pelo governo para que haja essa interação, e essa interação funciona, até onde eu conheço, bastante bem. As teses costumam ser bem colaborativas. Então é importante salientar que, primeiro, os laboratórios aqui são como se fosse um departamento, é uma estrutura grande, não é uma estrutura pequenininha de vários laboratórios, é uma estrutura grande. Existem laboratórios que estão dentro de uma instituição única, ou laboratórios que estão fora das instituições e que acolhem pessoas de instituições diferentes. Importante também dizer que quem orienta um doutorado tem que ser uma pessoa com habilitação para pesquisa. Então, não basta você estar numa universidade, ser professor e ter currículo, você tem que escrever como se fosse uma tese que é submetida a uma banca, e essa banca vai avaliar quantas teses você já co-orientou, qual trabalho, quantos artigos você já publicou, para te dar um diploma, uma habilitação para dirigir, orientar pesquisa. Então, toda tese de doutorado ela precisa ter uma pessoa que tem HDR, que é esse HDR, habilitação para dirigir pesquisa, e pode ter um co-orientador. Então, ela pode ter só o principal, né, só o diretor de pesquisa, mas normalmente ela tem pelo menos duas pessoas que orientam. Não estou aqui para avaliar qual sistema é melhor, se no Brasil ou na França, mas algumas coisas que me agradam aqui é esse compromisso do aluno com o orientador e com o tema de tese, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é importante dizer que o aluno aqui fica imerso na pesquisa que ele está fazendo, porque ele tem um emprego na pesquisa, isso é muito importante. É um pouco diferente da bolsa no Brasil, não por conta do tempo, porque lá também é tempo integral, mas é um pouco diferente porque a legislação para emprego é a mesma para contrato temporário de doutorado. A dignidade do pesquisador é respeitada. Em terceiro lugar, a questão acadêmica do aluno de doutorado aqui, ele não tem obrigatoriamente cursos inteiros para fazer, a gente já considera que ele veio pronto, e se ele não vier pronto, a gente vai dar todos os meios, vai cobrar que ele estude, vai orientar, vai estar mais próximo. E muitas escolas doutorais têm algumas exigências em relação a pequenos cursos de formação com um número de horas específico, alguns em relação à formação para pesquisa, algumas horas em relação à formação acadêmica no tema, e aí é bem direcionado. E alguns cursos até são dados para a França inteira. Então, por exemplo, se eu tenho um curso especializado em usinagem, eu não vou dar aula para 2, 3. Eu vou dar aula para 2, 3 desse laboratório.
Posso fazer um estudo dirigido com as pessoas daqui, que provavelmente não vai contar para a escola doutoral, mas que é muito importante para o aluno. Agora, eu posso estar dentro de um curso com vários professores da França em 3 dias que vão vir pessoas de várias instituições. Então, isso faz com que o conhecimento seja mais aproveitado, eu acho. Eu acho que a gente podia, se eu tenho ainda o direito de dar alguma opinião em relação ao ensino no Brasil, a gente tem pessoas que conhecem muito, que são maravilhosas e que ficam fechadas nas suas instituições. Então, se a gente, pelo menos num raio de alguns quilômetros, por exemplo, dentro do estado, pudesse ter cursos que os alunos daquele estado pudessem frequentar, seria muito interessante, porque assim seria bem disseminada a especialidade daquela pessoa. Bom, é claro que aqui quando o aluno vai fazer o curso, ele tem um apoio financeiro para isso, né? A gente não pode esperar que isso aconteça e que o aluno gaste do seu bolso para fazer o curso, mas é muito importante a gente poder ter essa interação. E, por último, aqui, como no Brasil, durante o curso de doutorado, o aluno tem algumas obrigações de meio de tese, como um exame de qualificação, algo parecido no final do primeiro ano, tem obrigações para publicar artigos e tem uma diferença importante que eu vou tentar falar num outro vídeo, num outro momento, quando eu estiver envolvida com esse tema, que é em relação à defesa da tese. Porque o aluno envia o documento da defesa com 1 mês de antecedência, um pouco como muitos lugares no Brasil. Alguns usam 45 dias, outros 1 mês, outros 15 dias. Mas depois que o aluno envia, a banca tem um rapporteur, e depois que a banca aprova que o aluno defenda, é que o aluno vai defender. Então, não é opção do orientador ou do aluno, que pode forçar essa situação, a defender o doutorado. Mas sobre defesa do doutorado eu vou falar em um outro momento, quando eu estiver envolvida com isso. Como agora eu estava envolvida com a questão da busca por uma possibilidade de ter um aluno de doutorado com bolsa, porque eu estou nesse momento, então eu queria dividir esse momento com vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Para mim está sendo ótimo poder concretizar algumas coisas que eu estou aprendendo e que eu quero compartilhar aqui. E faça perguntas para que eu possa pensar a respeito, para que eu possa mudar minha opinião, para que eu possa te informar. E é isso, é assim que a gente faz a troca. Valeu, até semana que vem. Um abraço.